Você sabia que o Brasil, durante a Guerra Fria, esteve envolvido em um dos experimentos mais obscuros e secretos para controlar a mente humana? Um projeto tão enigmático e assustador que foi apagado dos registros oficiais e, olha, quase ninguém sabe que ele existiu. O que realmente aconteceu? Como e por que nosso país se envolveu em pesquisas que beiravam a ficção científica? Neste vídeo, vamos revelar o mistério por trás do experimento brasileiro para controlar mentes que foi esquecido, mas que deixou marcas profundas na história e na memória de algumas pessoas. Nos anos 60 e 70, o mundo vivia o auge da Guerra Fria e países poderosos investiam bilhões em tecnologias e métodos para manipular o comportamento humano. O Brasil, alinhado com interesses dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais, não ficou de fora desse movimento. Secretamente, nosso governo militar autorizou a criação de laboratórios, onde cientistas e agentes especiais desenvolviam técnicas avançadas para influenciar a mente, desde hipnose e manipulação psicológica até o uso de drogas alucinógenas. Esse projeto, conhecido apenas por poucos dentro do alto comando militar, envolvia testes em civis e militares, muitas vezes sem consentimento. Relatos de pessoas submetidas aos experimentos falam de memórias apagadas, estados alterados de consciência e até perda de identidade temporária. A linha entre a ciência e a tortura foi borrada, e o sofrimento de muitas vítimas nunca foi oficialmente reconhecido. Por que o governo decidiu esconder tudo isso? Entre os métodos utilizados estava a aplicação de LSD e outras substâncias psicodélicas, combinadas com técnicas de privação sensorial e bombardeio de sons e luzes. O objetivo era desenvolver um controle total sobre a mente, criando soldados ou agentes capazes de obedecer ordens sem questionar, além de manipular opositores políticos. A operação tinha conexões diretas com programas americanos, como o infame MK-Ultra, mas com características e experimentos adaptados à realidade brasileira. Além dos testes humanos, a pesquisa se estendia ao uso de dispositivos tecnológicos para leitura e interferência em ondas cerebrais. Documentos secretos mencionam o desenvolvimento de aparelhos capazes de enviar sinais eletromagnéticos para influenciar o comportamento, embora o sucesso dessas tecnologias ainda seja tema de debates. O que se sabe é que o avanço científico trouxe consequências psicológicas severas aos envolvidos. O que torna esse episódio ainda mais sombrio é o fato de que boa parte dos arquivos relacionados ao projeto foram destruídos, ou continuam classificados até hoje. Historiadores e pesquisadores enfrentam uma verdadeira parede de silêncio e censura para tentar reconstruir essa parte da história. A ausência de informações oficiais alimenta especulações sobre as verdadeiras intenções e impactos do experimento. Muitos dos ex-participantes sofreram com traumas profundos e até hoje lutam para recuperar suas vidas e suas memórias. Alguns passaram a denunciar o governo e buscar justiça, mas o processo é lento e cheio de obstáculos legais. Essa parte da história do Brasil, marcada pela manipulação da mente humana, é uma ferida aberta que precisa ser discutida publicamente para que casos assim nunca mais se repitam. Além do aspecto ético, o experimento levantou questões científicas que ainda intrigam especialistas. Até que ponto a mente humana pode ser controlada? Quais os limites da manipulação psicológica? Essas perguntas permanecem atuais, com novos estudos e debates sobre neurociência e ética. O passado obscuro do Brasil serve como alerta para o que pode acontecer quando o poder e a ciência se misturam sem limites. Poucos sabem que uma das bases onde esses testes ocorreram ficava nos arredores de Brasília, camuflada como um centro de observação meteorológica. No subsolo do local, havia salas de contenção com paredes revestidas de chumbo, usadas para isolamento acústico total. Essas câmaras eram utilizadas para aplicar sessões de privação sensorial extrema, onde os sujeitos ficavam horas ou dias, sem qualquer estímulo externo.
Muitos saíam em estado catatônico, sem reconhecer o próprio nome. Outro local usado para os experimentos ficava no interior de Minas Gerais, em uma antiga instalação abandonada pelo Exército. Lá, documentos posteriores revelaram que adolescentes de classes sociais mais baixas eram levados sob pretexto de tratamento psicológico e acabavam sendo expostos a testes de memória, obediência e influência por comandos de voz. A maioria deles nunca soube que fazia parte de um projeto secreto de manipulação mental financiado com dinheiro público. Em 2002, um jornalista investigativo conseguiu, olha só, acesso a uma cópia parcial de um diário de um dos coordenadores do projeto. No documento, ele descreve sessões em que os pacientes apresentavam mudanças completas de personalidade depois de procedimentos envolvendo eletrochoque e hipnose profunda. Em um dos trechos mais chocantes, o coordenador relata que um homem se convenceu de que era outra pessoa, com outra nacionalidade, outra história de vida, e falava em um idioma que não conhecia antes. Até hoje, ninguém sabe se esse relato era mesmo verdadeiro ou se foi, talvez, uma tentativa de exagerar os resultados para conseguir financiamento internacional. Você sabia que alguns agentes treinados por esse projeto foram usados secretamente durante missões de repressão política? Relatórios confidenciais apontam que esses homens atuavam com sangue frio extremo, insensíveis à dor ou à culpa, como se as emoções deles tivessem sido completamente reprogramadas. Depois do fim da ditadura, muitos simplesmente desapareceram, e há suspeitas de que alguns deles foram desativados para evitar qualquer tipo de vazamento. Em 2013, um ex-militar decidiu falar publicamente sobre o projeto. Em uma entrevista para uma rádio alternativa, ele revelou que um dos experimentos mais ousados envolvia a tentativa de inserir gatilhos mentais em agentes infiltrados, ativados por palavras-código. Esses gatilhos, segundo ele, poderiam fazer com que a pessoa esquecesse instantaneamente tudo o que tinha feito nas últimas 24 horas, ou entrasse em transe obedecendo ordens. Apesar da falta de provas concretas, o depoimento coincidiu com práticas similares relatadas em experimentos da CIA. Curiosamente, em 2018, uma pesquisa conduzida por uma universidade federal encontrou anomalias cerebrais em ex-integrantes das Forças Armadas que serviram em instalações ligadas à inteligência nos anos 70. As anomalias eram semelhantes às causadas por exposição prolongada a campos eletromagnéticos pulsados, tecnologia usada em protótipos de experimentos de controle neural. A conexão foi imediatamente negada pelas autoridades, mas a universidade foi discretamente pressionada a encerrar a divulgação dos dados. Ainda hoje, há indícios de que parte da estrutura desse projeto nunca foi desativada. Algumas bases, agora sob nomes e funções civis, continuam operando em regiões remotas do país. Supostos centros de pesquisa neurológica podem estar mascarando a continuidade de práticas inspiradas no controle mental, agora sob o pretexto de avanços científicos em nome da saúde. Isso levanta a seguinte pergunta: até que ponto podemos confiar que isso tudo realmente ficou no passado? As conexões internacionais também são assustadoras. Documentos desclassificados dos Estados Unidos indicam que agentes brasileiros participaram de conferências secretas com militares norte-americanos em Washington, onde trocaram experiências sobre experimentos psicológicos e métodos de reprogramação mental. O Brasil teria cedido cobaias humanas em troca de tecnologia de espionagem. Essas revelações, se confirmadas, colocam nosso país entre os que mais colaboraram com práticas questionáveis durante a Guerra Fria. Você acha que o governo brasileiro deveria liberar todos os documentos relacionados a esses experimentos? Acredita que parte dessas pesquisas ainda existe sob outra forma? O que mais está sendo escondido do povo? Comente aqui embaixo a sua opinião. E se você ficou impressionado com essa história sombria e quase esquecida da nossa história, curta esse vídeo agora, se inscreva no canal
e compartilhe com alguém que precisa saber disso. Só juntos vamos manter viva a busca pela verdade e impedir que ela seja enterrada novamente.